Olá! No podcast de história de hoje, abordaremos a produção de histórias em quadrinhos japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. O mangá é como é conhecido a história em quadrinhos no Japão. Surgido no século XIX, o mangá teve uma grande difusão durante a década de 1920, mas nos últimos anos da década de 1930, houve uma grande redução na sua produção causada pela dificuldade na obtenção de papel para impressão, resultado das restrições impostas pela Segunda Guerra Mundial. Mas também houve muita censura por parte do governo japonês, aliado dos nazistas. Com o desenvolvimento da guerra, as publicações passaram a se voltar para a propaganda militar, na busca pelo engajamento da população contra o inimigo e o apoio ao governo. Inicialmente, houve a tentativa de trazer de volta a antiga ideologia do guerreiro samurai, aproveitando-a para pregar o auto-sacrifício, necessário para se atravessar as privações impostas pela guerra, a obediência aos superiores e o conceito de morte honrada. O samurai original valorizava a obediência e tratava a morte pela honra como um privilégio. E o governo japonês tentou reviver esse aspecto ético durante a Segunda Guerra Mundial. A obra Inomaru Hatonosuke de Kiku Nakajima, publicado durante o conflito, mostrava um jovem samurai que sempre protegia seu senhor e lutava pelo bem do Japão. E embora desenhassem quadrinhos com histórias de samurais que se encaixavam perfeitamente no que o governo gostaria de ver publicado, a imaginação dos autores ia muito além desse gênero. Nessa época, as revistas infantis mudaram seu conteúdo, passando a abordar o belicismo. Um exemplo dessa guinada pode ser observada em Narakuro. Inicialmente dedicado ao público infantil, o personagem principal é um cãozinho que se alista nas tropas imperiais para derrotar os norte-americanos. Em uma de suas aventuras, Narakuro afirma que seria uma honra ser baleado no campo de batalha. Com as explosões das duas bombas atômicas lançadas sobre o solo japonês e a rendição do Japão, a produção de mangás foi interrompida, sendo retomada alguns anos depois com uma narrativa bem diferente. A derrota, a destruição de Hiroshima e Nagasaki, os horrores da guerra ficaram gravados na memória dos japoneses, sendo refletidos nas obras, e vários autores viveram esse trauma. Um deles foi Shigeru Mizuki, que lutou na guerra e em uma de suas batalhas perdeu um dos braços. O autor lançou Onward Towards All Noble Deaths, onde destaca os resultados da obediência cega ao imperador por parte de um pelotão suicida. Uma obra pós-guerra importante foi Astro Boy, de Osamu Tezuka, considerado o maior mangaka da história japonesa. A obra, lançada em 1951, tem um protagonista que sempre se colocou contra a guerra. Astro Boy era um defensor da paz e usava a ciência para o bem. Mas a obra que marcou não só o Japão, mas também o mundo ocidental foi Gen Pés Descalços, de Keiji Nakazawa, sobrevivente da explosão da bomba de Hiroshima. Em sua obra, Nakazawa conta suas memórias, narrando a sua vida em família, a destruição de sua cidade, a morte de seus entes queridos e a batalha pela sobrevivência em um Japão destruído, tanto economicamente quanto moralmente. Por outro lado, também foram publicadas obras que reimaginaram o desfecho da guerra. Uma dessas obras foi Planet of the Jap, de Soehiro Maru, lançada em 1985. Nessa obra, nós nos deparamos com a vitória dos japoneses, o massacre dos norte-americanos e a mesma brutalidade e violência vividas em uma guerra. O autor teoriza que, seja quem for o vencedor, os horrores da guerra serão sempre horrores, não havendo espaço para amenidades.
Japoneses podem ser tão cruéis quanto norte-americanos, e não importa de que lado você esteja, a guerra não poupa ninguém da barbárie.